Muito bem, agora estamos no exercício número 70. Aqui ele fala assim, ó, determina a medida de perímetro de cada região quadrada, dadas as medidas de área delas. Joia? Galerinha, é o seguinte, em cada item, no A e no B, já foi dada a medida de área. Você sabe muito bem, deve lembrar, que o perímetro, como que eu calculo o perímetro? Perímetro, hein, galerinha? O tio Frank reforça com vocês direto. Perímetro é a soma de todos os lados, ok? Como essas figuras se trata de um quadrado, né, uma região quadrada, temos que todos os lados são iguais. Então, se eu chamar esse carinha aqui de x, aqui também é x, aqui também é x, aqui também é x. Se eu chamar esse carinha aqui de y, aqui também é y, aqui também é y, aqui também é y. Todos os lados são iguais. E perímetro é a soma de todos os lados, tá? Então, ele nos forneceu apenas a área. E para calcular o perímetro, eu preciso conhecer cada lado desse quadrado. Então, o primeiro trabalho aqui é calcular cada lado desse quadrado, tá? Então, vamos fazer aqui a letra A. Galerinha, é o seguinte, se eu tenho a área de um quadrado e quero saber o seu lado, basta calcular a raiz quadrada da área fornecida. Então, para calcular o valor de x, basta calcular a raiz quadrada de 64, tá? Então, raiz quadrada de 64 é 8, beleza? Por que que você faz assim? Pensa comigo. Você sabe que a área é um lado vezes o outro, x vezes x aqui no caso, certo? Então, estou procurando um número vezes ele mesmo, que vai dar 64, que é a área. Ó, a área não é 64? Então, um número vezes ele mesmo, que dá 64, é só calcular a raiz quadrada, fazer o contrário, certo? Sabemos o valor de x. Como eu quero o perímetro, perímetro é a soma de todos os lados. Nesse quadrado, você tem 4 lados iguais a 8 centímetros aqui. Então, o perímetro é 4 vezes 8. E 4 vezes 8 é 32 centímetros. Esse é o valor do perímetro da letra A. Tá? Mesmo raciocínio agora para a letra B. Se eu quero calcular o valor do meu y, é só tirar a raiz quadrada de 256. Certo? Muito bem. Quanto é a raiz quadrada de 256? Haha, agora eu quero ver. Bom, galerinha, nós já aprendemos como calcular a raiz quadrada, né? Então tem uma videoaula aqui que eu explico como calcular a raiz quadrada desses valores maiores, dou uma dica lá, certo? Vamos relembrar um pouquinho aqui sobre isso. Bom, 256 pode pensar assim, ó, 10 vezes 10 dá 100 e 20 vezes 20 é 400. Como eu quero 256, a resposta é um número que está entre 10 e 20. Pode ser 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muito bem. Como esse número aqui, o último número dele aqui é 6, tá? A única possibilidade que eu tenho aqui, por exemplo, pode ser o 14 vezes 14. Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16, então vai sobrar 6 aqui, vai 1, tá? E não tem outro, por exemplo, que termina com 1. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36. Então também pode ser o 16, ó. Tá? Porque 6 vezes 6 dá 36. 17 é 7 vezes 7 é 49, não dá. 8 vezes 8 é 64, não é. 9 vezes 9 é 81, não é. Então pode ser o 14 ou o 16, tá? Aí você vai testando um dos dois. Bom, eu vou testar o maior, ó. 16 vezes 16, vamos ver quanto dá. 6 vezes 6 dá 36, vai 3. 6 vezes 1 dá 6 com... 6 vezes 1 dá 6 com 3 dá 9. Pula uma casinha. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Soma tudo, dá 6. 15, vai 1. 256. Opa, então a maior possibilidade minha aqui é o 16. Então a resposta aqui vai ser 16. Tá? Por quê? Porque 16 vezes 16 dá 256. Segue aí a dica do tio Frank para calcular a raiz quadrada. Muito bem, o perímetro, você sabe que
São 1, 2, 3, 4 lados. Então, o mesmo raciocínio do exercício anterior, só fazer 4 vezes 16. E 4 vezes 16 é 64. Então, vai ser 64 centímetros. Tá? Então, segue a dica aí para resolver esse tipo de problema. Beleza? Vamos para o próximo? Vem comigo. Beleza, galerinha. Agora vamos resolver o exercício número 71. E aqui ele pede, calcule mentalmente o valor de cada raiz quadrada. Olha para você ver as dicas, como que vai ficar fácil, tá? Na letra A ele está pedindo raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 144. Tá? Então, desculpa aí o perdão. Na letra A ele pede raiz quadrada de 144. Você sabe muito bem que a raiz quadrada de 144 vai ser 12. Porque 12 vezes 12 dá 144, tá? Se você não guardou essa raiz ainda de cabeça, você segue aquela dica que o tio Frank deu para você. Você vai fazer 10 vezes 10 dá 100. Então, não dá, eu quero 144. Pega o próximo número que é o 20. 20 vezes 20 dá 400. Então, não é. A resposta é o número que está entre 10 e 20. Como a raiz quadrada é de 144, raiz quadrada de 144, pega aqui o último número, o quadrado dele seria o número 2, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. Então tem que ser um número que termina com 2. Que termina com 2 aqui eu tenho 12, porque 12 vezes 12. Tem outro número que termina com 2 aqui? Não tem, né? Então vai ser o próprio 12, porque 12 vezes 12 vai dar 144. Facinho, né? Mamão com açúcar. Galera, agora é o seguinte, ó. Eu quero calcular a raiz quadrada de 1,44. Se eu já sei que a de 144 é 12, a de 1,44 vai ser o mesmo valor, porém com a sua particularidade, porque aqui é 1,44, tá? Se tem 1,44, se tem duas casas depois da vírgula, o resultado vai ser o mesmo, 12. Só que, como tem, presta atenção na dica, duas casas depois da vírgula, a minha resposta vai ter uma casa depois da vírgula. Então é 1,2. Não acredita? Faz o teste para você ver. Presta atenção na letra C. Raiz quadrada de 81, você sabe que é 9. 9 vezes 9 dá 81. E raiz quadrada de 0,81. Ó, a dica, o professor acabou de falar que se tem duas casas depois da vírgula, a minha resposta vai ter uma casa depois da vírgula. Então vai ser 0,9. Beleza? Facinho, facinho, não é? Vamos para o próximo? Vem comigo.